Olá, pessoal. Sou Jéssica do Marketing da Ativos e hoje a gente vai começar mais um episódio do Precatalk. Estou aqui com Rafael Almeida, sócio da Ativos, e Rafael Padella, gerente jurídico. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente, que é compensação tributária. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre essa questão da compensação tributária, que é um tema muito importante hoje, principalmente com a reforma tributária. Eu vivo recebendo ligações de empresários falando: Rafael, eu não tenho a mínima noção do que eu posso fazer para conseguir economizar mais, para pagar uma parcela um pouco menor e conseguir ter uma economia. E a compensação tributária é um caminho que eu entendo como muito importante para o empresário ele conseguir sair daquela corda no pescoço que é a Selic dentro de um parcelamento de um precatório, né. E a gente vai explicar aqui um pouco sobre esses benefícios e a importância e todo o procedimento legal que envolve você poder fazer a análise de um precatório para compensação tributária. Perfeito. E trazer também um pouco de como é que funciona esse passo a passo, desde da compensação, enfim, todo o processo administrativo e judicial até chegar na PGFN para a gente poder compensar esse precatório. Pois é, muita gente escuta falar, né, de compensação tributária, mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe exatamente como funciona. Rafa, você poderia explicar assim de uma forma bem objetiva como é que funciona a questão da compensação? Claro, basicamente, gente, é o seguinte, toda pessoa física ou jurídica que tem um passivo, transacionado ou não, pode fazer a opção do precatório. Uhum. Então tem 2 casos, né, aquela pessoa que tem uma dívida, que já tem uma certidão com dívida ativa, né, uma CDA que a gente chama, e já tem um parcelamento na procuradoria, tem uma Uhum. portaria que é a 10.826 de 2022 que ela autoriza a compensação tributária, certo. Uhum. Se ele ainda não tiver, ele pode procurar um advogado que pode fazer um parcelamento para ele e ele utilizar precatório para compensação na procuradoria. É bem prático assim, né, você faz a análise jurídica, lógico, né, a Rafa vai falar um pouco sobre isso, e você pode ofertar esse precatório na PGFN com desconto, Uhum. ganhando assim a economia do deságio e também a economia de não ter que pagar aquela parcela lá na frente com correção da Selic naquele período. Uhum. Joia. Padela, agora vamos para o passo a passo, né, que você sempre explica tão bem. Quando um cliente decide compensar, o que é que acontece primeiro? Veja, o primeiro passo é ele adquirir esse precatório. Uhum. A gente faz toda a análise desse precatório, vê se está tudo certo, tudo ok com ele. Faz um pedido de registro de sessão nos autos do precatório, no juízo da execução, tá? Então a gente primeiro precisa registrar a sessão em nome desse cessionário. Uhum. Segundo passo, pedir uma certidão que a gente chama de CJF, que é como se fosse uma certidão de objeto de pé, tá? Que vai discriminar todos os passos direitinho para a gente partir para o segundo passo, que é o pedido da certidão da CVLD, que é a certidão de valor líquido disponível, tá? Então a gente precisa dessa CJF do juiz da execução para poder, no setor específico do tribunal, pedir a CVLD. Com a CVLD em mãos, que é essa certidão de valor líquido disponível, a gente consegue sim entrar no protocolo junto à PGFN e compensar esse precatório. Uma pergunta, né, Jéssica, que todo mundo faz, é quanto tempo demora isso, né? Do Pois momento que é. eu compro o precatório até que seguir a homologação, demora em média quanto tempo? Vai variar bastante, né, eu acho que a primeira etapa, normalmente é a que demora um pouquinho mais, que é a gente conseguir que o juiz, ele faça o registro da sessão. O que é o registro da sessão? Imagina que Rafael tem um precatório e o meu xará aqui, ele tem uma dívida na procuradoria que ele quer comprar um precatório para compensação. Tem que fazer uma escritura pública, fazer a cessão de Rafael para o Rafael e o juiz vai registrar. Isso daí é o que tende a demorar um pouquinho mais. Rafael, quer demorar um pouco mais? 20, 40 dias é uma média que a gente consegue ter esse registro de sessão, né. Eu falo que esse passo todo que o Rafa falou, registro de sessão, CJF, né, que é a Certidão da Justiça Federal, CVLD e despacho homologatório, isso daí vai ter um prazo ali de uns 60, 90 dias em média, para você conseguir fazer essa compensação, tá. Uhum, ótimo. Ô, Rafa, aproveitando, muita gente, acaba tendo medo, achando que fazer esse processo de compensação é arriscado. Quais são os mitos que você, assim, já escutou e que você pode desconstruir aqui para nossa audiência? Primeiro, é muito importante a gente saber diferenciar precatório de direito creditório, né. Antigamente há 15, 20 anos atrás, quando não tinha ainda o processo eletrônico, né, você tinha ali, infelizmente, inúmeras, operações feitas de forma equivocada, direitos creditórios, né, que eram Uhum, utilizados ou se garantia que seriam utilizados para compensação, mas não poderia ser utilizado por 2 motivos. Primeiro, um direito creditório, ele ainda tem prazo para um recurso, tem prazo para um questionamento,
da exigibilidade e liquidez daquele título. Uhum. Tudo diferente, o precatório ele já passou pelo processo. Você já teve ali a fase de conhecimento, cumprimento de sentença e não cabe mais nenhum recurso aqui. Sim. Então é muito importante diferenciar precatório de direito creditório para a gente ter essa segurança e entender que a gente pode utilizar aquilo de forma segura. É muito importante também você ter um escritório especializado para poder fazer a análise desse precatório, porque não é todo precatório que pode ser utilizado. Sim. Por exemplo, pessoas com dívidas, processos que tenham recursos, pessoas que já fizeram a cessão do crédito. Isso aí são alguns pontos que na diligência jurídica é muito importante o advogado analisar para o Uhum. utilizado não ter uma surpresa negativa quando a Sim. procuradoria for dar esse despacho. Então, o mito principal, eu diria que é saber diferenciar precatório e direito creditório e também entender, que a segurança ela vem através de um processo bem construído. Então Uhum. é importante ele estar ali assistido de pessoas que entendem daquela matéria, para conseguir dar essa segurança. E sempre existe uma possibilidade de você também fazer um tipo de consulta na procuradoria, né. Sim. Você pode consultar o procurador que fez a sua transação, para poder fazer essa análise. Via de regra, para fazer a consulta, eles pedem a escritura e a CVLD, Uhum. mas a depender do relacionamento que a pessoa tenha com o procurador, ele pode ter uma resposta um pouco mais rápida antes de ter que efetivar a aquisição. Entendi. Padela, tem algum tipo de erro que pode travar essa compensação? Você Veja, identifica? erro não, porque todo o time jurídico a gente faz toda uma análise Uhum. previamente antes de fazer a aquisição desse precatório e compensar junto à procuradoria. Mas a gente tem alguns desafios na justiça que a gente precisa levar em consideração, que é justamente isso que Rafa falou. A gente tem um prazo médio, óbvio que a gente leva em consideração, mas vai depender de tribunal para tribunal. Por exemplo, o TRF1, a gente faz tudo, o protocolo hoje ainda é arcaico, então é tudo Uhum. físico. A gente precisa pedir a CJF, pagar umas custas, pagar as custas da CVLD, fazer o protocolo fisicamente lá no setor, lá em Brasília, para Uhum. conseguir essa CVLD. Então, são, desafios que a gente tem junto aos tribunais que, às vezes, dificultam ou às vezes atrasam um pouco mais aquele prazo médio que a gente tem, mas, que tudo a gente consegue reverter e, obviamente, com a diligência jurídica previamente feita, a gente não corre riscos. Se tiver tudo certinho, com toda a documentação, se o processo for feito, de uma forma bem cuidadosa, existe a possibilidade de ser negado Não, a não, zero. Se compensação? se você fizer uma análise bem feita e Uhum. entender como a procuradoria exige a prestação daqueles documentos, é impossível o empresário ter qualquer tipo de dor de cabeça com esse precatório. O que é Uhum. que eu, Rafael, sempre gosto de fazer com os meus clientes, e eu indico que os clientes sempre busquem esse tipo de segurança. Independente do advogado falar que fez uma análise perfeita, que foi tudo certinho, pede um contrato de fornecimento de precatório, e nesse contrato você coloca uma cláusula que caso a procuradoria não aceite o precatório, a pessoa que te apresentou esse precatório, que te vendeu esse precatório, ele tem a obrigação de devolver o valor ou de oferecer um novo aquilo que seja aceito pela procuradoria. Dessa Certo. forma, você consegue se blindar contratualmente de eventuais discussões que venham ter, na procuradoria. Pela nossa prática, a gente nunca, graças a Deus, passou por esse problema, porque a Uhum. gente sempre faz uma análise muito cuidadosa antes. Mas eu já vi algumas pessoas, tendo dor de cabeça, porque compraram créditos que não eram, exigíveis, líquidos, Aham. e uma forma de você ter essa proteção é você pedir, uma cláusula nesse contrato que te proteja. Tá, mas se um cliente vier aqui na Ativos hoje querendo fazer compensação tributária, a nossa equipe se responsabiliza por todo esse processo, não é isso? 100%. A gente assina esse contrato que eu falei, eu assino com cada cliente meu, e eu garanto que eles vão ter uma experiência boa com a procuradoria e ter uma economia que vai ajudar bastante ali na hora de fazer a conta do caixa. Excelente. Então, Rafael Almeida, Rafael Padella, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre compensação tributária ou sobre esse processo, como a Ativos conduz tudo isso, vocês podem entrar em contato com a gente. Nossos contatos vão estar aqui na descrição do vídeo e espero vocês no próximo episódio do Precatalk.